Comecei, meus irmãos, no ano passado a contar uma história a vocês e hoje eu quero continuá-la. Por isso eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós leremos do versículo 31 até o versículo 40. Primeiro Samuel 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós leremos a partir do versículo de número 31. Assim diz a santa palavra do nosso Deus, continuando essa história de Davi e Golias. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém. Como é bom começar o ano lendo essa linda história. Novamente, observando essa história onde o nosso Deus mostra-se poderoso e vitorioso através de Davi. Acho que você concorda comigo quando eu digo que a entrega, a confiança de Davi ao se dispor em lutar com o gigante são muito animadoras. A sua entrega, a sua confiança, tudo isso é muito animador. Mas por que nós precisamos nos animar? Por que precisamos energizar as nossas forças cada dia mais e mais? Precisamos de ânimo e exemplos de resiliência como esse, porque viver e lutar pela fé cristã nesse mundo corrompido, em guerra com Deus, não é algo fácil. Na verdade, é um grande desafio, Nós vimos na primeira mensagem, dentro desse texto, como esses inimigos se levantam diante do povo de Deus. E ao se levantarem diante do seu povo, se levantam também diante do próprio Deus. Se levantam e ofendem, blasfemam contra o Senhor dos exércitos. Diante dessa guerra que acontece, essa guerra existente, não há uma resposta neutra. Não há neutralidade no campo de batalha. Ou nós lutamos, ou nos acovardamos. Ou cremos em Deus no meio do campo de batalha, ou incredulamente fugimos, como os desertores covardes. Ou seguimos o exemplo de Davi, ou seguimos o exemplo de Saul.
Então, a resposta correta, meus irmãos, como nós já vimos 2 vezes, é uma resposta de fé. Fé, pois, enquanto a incredulidade ela nos aprisiona, nos paralisa, a fé nos encoraja a cumprir e a fazer a vontade de Deus. Pela fé, Davi viu e ouviu aquele gigante, a sua grande voz, a sua grande força, e ele não temeu. Não temeu. Também pela fé, ele tenta descortinar a cegueira do seu povo, tenta mostrar como eles estão cegos de incredulidade e não veem a história, não veem como Deus já agiu poderosamente e poderia lhes livrar novamente daquela situação, daquela guerra. Pela fé, os ouvidos de Davi estavam sensíveis às blasfêmias de Golias e também a sua boca estava aberta para se indignar, para responder, para proclamar que Deus é um Deus santo, um Deus vivo. Dessa forma, queridos, a última mensagem que nós vimos, que eu pude pregar a vocês, nós tratamos em como Deus encaminhou o seu servo, como Deus enviou o seu servo. Havia um povo que precisava ser salvo, havia uma honra que precisava ser defendida, e então o Senhor envia o melhor, envia aquele que era o mais especial, o seu ungido, para salvar o seu povo, o único que detinha entre os lábios uma resposta fiel. Assim hoje, continuando esse texto, essa longa história, nós veremos uma das coisas que Davi mostrou quando ele se dispôs a lutar contra Golias, quando ele se candidata para enfrentar esse gigante, uma ação que ele precisou realizar para defender o seu povo, para salvá-lo. Sem mais delongas, hoje nós veremos a entrega do escolhido do Senhor. A entrega do escolhido do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui para entender essa entrega é observar, localizar onde nós estamos nessa história, onde nós paramos, e encontrar aquele episódio um pouco que já passou, já faz um tempo, mas é importante ser considerado. Lembremos que Davi, depois de se indignar, depois de ouvir as blasfêmias de Golias, ele sai anunciando a sua perspectiva teológica, como ele imaginava aquela cena, aquela guerra, de uma forma teocêntrica, de uma forma fiel. As suas palavras chocantes foram as seguintes. Essas não podem sair da nossa cabeça quando nós lemos essa história. Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A boca de Davi se abriu com todo o vigor para anunciar essa mensagem ao seu exército, ao exército de Israel. Mas houve quem a quisesse tapar. Houve quem quisesse impedir que as suas palavras chegassem ao povo, que os seus lábios se abrissem. O seu próprio irmão mais velho o quis fazer, quis calar Davi. Todavia, Davi habilmente se desvencilha do seu irmão, escapa do balde de água fria que estava sendo preparado por ele. Então, ele se agarra à sua fidelidade a Deus. Agarra em sua fidelidade e vence esse primeiro inimigo, escapa dele, passa por esse primeiro obstáculo e agora ele começa a costurar as fileiras da batalha, as fileiras daquele exército, proclamando que Deus é um Deus vivo e que o povo deveria abrir os seus olhos, deveria crer nesse Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui então Davi se desvencilhando de um dos líderes da sua família, o primogênito da sua casa. Por quê? Porque a autoridade desse primogênito ela não era mais legítima, tendo em vista a sua incredulidade. Dessa forma, você pode imaginar essa cena de Davi pregando e de Davi sendo constantemente tentado a parar de pregar, a parar de falar. O exército provavelmente estava, assim como Eliabe, incrédulo e respondia da mesma forma como esse homem. Mas, da mesma forma como aquele exército não pôde calar Golias de dia, de manhã e à tarde, também
eles não puderam calar Davi. Davi continuava a falar, e então essa sua voz chega até o rei. Já que ninguém conseguia calar a boca de Davi, eles resolvem levar o caso até o juízo real, ao juízo de Saul. Afinal de contas, Saul ele conhecia Davi, talvez ele pudesse trazer juízo à sua cabecinha inexperiente. Como esse menino aí está afrontando, ele não tem nem idade suficiente para entrar no exército, para entrar numa batalha, e ele está zombando do Golias, que nós estamos aqui tremendo de medo. Está dizendo, esse incircunciso filisteu, como ele está falando essas coisas? Por que ele diz isso? Vamos calar ele através do rei. E então as palavras de Davi chamaram a atenção de Saul. E o texto diz que ele manda chamá-lo. E os seus soldados o trazem Davi até a sua presença. Contudo, notem que interessante. O primeiro a falar não é Saul. Na verdade, é o próprio Davi. Talvez se esperaria que, logo que Davi chegasse, Saul já fosse repreendendo, já fosse acusando, como Eliabe, seu irmão mais velho, fez. Mas não, nós vemos aqui no versículo 32 que é Davi quem fala primeiramente e diz o seguinte: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Aqui nós percebemos que Davi não é um moço apenas de palavra, que fala muito e faz pouco ou mesmo nada. Na verdade, ele é o primeiro a falar porque ele tem uma proposta. Ele deseja fazer algo. Ele deseja tomar uma atitude. Uma proposta inédita, uma proposta surpreendente. Possivelmente Saul já tenha recebido propostas. Pode ser que alguém chegou a ele e disse assim: não desfaleça o seu coração, ó rei. Eu te ajudarei a fugir do Golias. Ou talvez alguém poderia dizer: não desfaleça o seu coração, ó rei. Golias uma hora vai se cansar. Uma hora ele vai parar de vir de manhã e tarde. Vai ter uma hora que ele vai vir só de manhã. Quem sabe alguém disse isso para ele. A proposta de Davi, ela é extremamente direta. Ela é extremamente simples e definitiva. A oferta dele irá acalmar o coração do seu povo, tal como nenhuma outra oferta. Ele trará descanso ao coração do próprio rei, porque ele mesmo irá lutar contra Golias. Essa, meus irmãos, era uma oferta nova. Essa era uma proposta que o rei ainda não tinha ouvido. Ninguém havia se entregado, ninguém havia se oferecido para lutar pelo povo, para salvar o povo. Ninguém. E então esse jovem, esse moço, está disposto. Ele está pronto para se entregar. Notem, queridos, que cena curiosa. Davi, um moço, um simples pastor de ovelhas, está consolando um rei adulto e barbado. Ele está dizendo: não tenha medo, rei. Não tenha medo. Se esperava que o rei fizesse isso com Davi. Mas, como eu já disse, a incredulidade é uma prisão. E Saul estava lá no fundo dela, preso, no escuro. Desse jeito, Davi, como o novo ungido do Senhor, começa a colocar Saul de lado. Ele começa a tomar o seu trono aos poucos, tomar a sua liderança aos poucos, assumindo a resposta que deveria ser dele. A resposta correta está nos lábios de Davi e não nos lábios de Saul. Ele é quem tem as respostas que o povo precisava para aquela dificuldade, para Golias. Ele está pronto para lutar por seu povo. Ele está pronto para defender a honra do seu Deus. Então Davi se entrega totalmente à sua missão, a bendita missão de lutar confiado de que o Senhor lhe dará a vitória. Deus o havia ungido e enviado ao campo de batalha para cumprir essa missão. Essa era a vontade de Deus. E ele não a recusaria de jeito nenhum. Não recuaria de forma alguma. Não daria um passo para trás antes de ter em suas mãos a cabeça do gigante. Meus irmãos, quanta fé há nesse jovem. Quanta fé. Essa é a nossa percepção mais clara, a mais cristalina.
porém, ainda aos olhos cegos de Saul, ela é obscura. O rei não entendia o coração de Davi, não conseguia ver nada além do que a sua aparência, não conseguia ver a sua fé, que estava escondida na sua aparência fraca. A única garantia que ele conseguia desfrutar, conseguia entender, observar em Davi era a sua derrota. Aquele moço seria vencido facilmente por Golias, facilmente. Nas palavras de Saul, olha só o que ele diz: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Saul parece querer esfregar as impossibilidades na face de Davi. Ele quer desanimar esse jovem. Ele coloca diante dele esse paradoxo inquestionável. Davi era ainda um moço e Golias guerreiro desde a sua mocidade. Saul está dizendo de uma forma quase poética que Davi não é capaz. E essas frases paralelas soam como se ele estivesse falando: enquanto você ainda nem se alistou, Davi, enquanto você ainda nem se matriculou para aprender a guerrear, o tal do Golias, ele já, desde a sua idade, já está formado, já tem o diploma nas mãos e é o guerreiro perfeito. Aqui está Golias e aqui está Davi. Essa é a visão de Saul. Na mente dele não há possibilidade de vitória. Realmente Davi era um jovem. Realmente ele era inexperiente. Ele nunca negou isso em nenhuma parte da história. Nenhuma parte. A sua aparência era frágil. Sendo assim, na sequência do texto, nós não vemos Davi contradizendo as palavras de Saul. Na verdade, a única coisa que ele mostra é que a sua aparência não determina absolutamente nada. Nada. Mas o Senhor Deus é quem dá a vitória. Ele confessa que a sua garantia de conquista não estava repousando sobre a sua força humana, mas na sua fé no Deus de Israel, no Deus que peleja por seu povo, luta por eles. Davi, como parte do povo da aliança, tem no seu coração fixadas as palavras que Moisés pronunciou quando estava encurralado pelos egípcios, lá no Mar Vermelho. Moisés diz: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Esse é o Deus que acompanha Davi. Esse é o Deus que ele tem a sua confiança para se entregar, para se oferecer como aquele que enfrentará Golias. Quem foi Faraó? Quem foi Golias para afrontar o Deus vivo? Deus não havia tirado o seu povo da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, para torná-lo escravo novamente dos filisteus, pelas mãos de Golias. Deus estava com o seu povo. Confiado nesse Deus, Davi garante essa vitória. Porque ele não faz isso, porém, ele não faz isso de forma direta. Na verdade, ele conta duas histórias. Ele conta duas experiências, duas façanhas suas do passado que confirmam a sua fé, que confirmam a sua consequente vitória. Davi cita dois combates que ele lutou e que ele venceu. Um com um urso e outro com um leão. Tudo isso ele fez para proteger as ovelhas do seu pai. Essas duas batalhas mortais, que qualquer um diria assim: Davi, se você lutar, você será estraçalhado. Você morrerá fatalmente. Não há possibilidade de vitória. Nesses dois combates mortais, ele venceu. Nós estamos falando, meus irmãos, de dois animais muito fortes. Talvez um dos mais fortes que nós conhecemos. Velozes, vorazes. Animais que são responsáveis pela morte não de um ou dois seres humanos, mas inúmeros seres humanos morreram na boca dessas feras temíveis. Uma curiosidade é que
Os arqueólogos confirmam a presença de ursos e leões naquela época em Israel. Nós hoje não temos conhecimento desses animais lá, porque eles foram extintos. Mas na região haviam leões e haviam ursos, sim. Com o tempo eles foram acabando. O urso foi o último deles. Mas então eles não só existiam, como eles também foram vencidos pelo ungido do Senhor, Davi. Por sua mão, com sua mão, ele matou essas duas feras. A única coisa que justifica essas duas vitórias de Davi são certamente a ação miraculosa de Deus. Como o próprio Davi admite, ele nunca admite a sua força, ele nunca admite a sua aparência, nada. Ele só diz: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Meus irmãos, isso é muito interessante. Davi está novamente desprezando Golias aqui. Ele já chamou Golias de um incircunciso filisteu, e ele novamente volta a dizer isso no nosso texto, na porção aqui dessa história, agora ao rei. E ele está dizendo que Golias não passa de uma fera para ele. Não passa de um animal bruto, grande, forte, mas uma fera. Um urso adulto grande, ele chega mais ou menos da altura de Golias, 3 metros. Um leão tem suas presas tão afiadas quanto o fio de uma espada, de uma lança, como Golias se gabava tanto de portar. Mas o ungido do Senhor já havia acabado tanto com o urso, como também do leão. Portanto, essas duas histórias estão praticamente dizendo, assim como Davi está dizendo, assim como o leão e o urso, Golias virá ferozmente com a sua força, sua grandeza, mas eu novamente, como lutei com o leão, como lutei com o urso, lutarei confiando no Senhor. E Ele me livrará, Ele será comigo. A história com o leão e o urso mostra que Davi não media a sua força com Golias. Para ele não era força contra fraqueza, não era força contra fraqueza, mas o Deus vivo e poderoso contra uma criatura pequena e limitada. Por isso, o resultado era muito óbvio aos seus olhos. E, de alguma forma, isso também transpareceu aos olhos de Saul. Saul admite que ele vá e lute contra Golias. Isso nós vemos registrado no versículo 37. Esses casos que Davi contou parecem ter conquistado a confiança do rei. E Saul ainda roga uma bênção sobre a vida de Davi. Ele diz assim, ele faz uma pequena oração. Ele fala: o Senhor seja contigo. No entanto, embora Saul tenha autorizado e até abençoado Davi, ainda assim o rei ele é incrédulo. E ele volta a mostrar a sua incredulidade. E ele não entende o caminho correto pelo qual Davi deve chegar até o gigante Golias. Ele não entende quais são os meios apropriados para isso. Saul não conseguia enxergar teocentricamente aquela batalha. Ele não conseguia entender que, por mais que seja prudente colocar uma armadura em Davi, isso seria apenas uma muleta incrédula. Porque o texto diz que Davi mal conseguia andar com aquela parafernália toda no seu corpo. Se Davi fosse um guerreiro treinado, certamente seria apropriado uma armadura, uma espada, tudo faria sentido. Mas não é esse o caso. Ele não era um guerreiro, ele era um pastor de ovelhas. E Deus chamou um pastor de ovelhas para humilhar o gigante, para mostrar que ele não é nada. Deus queria o seu ungido. E Davi precisava ser honesto, não precisava copiar ninguém, não precisava se comparar aos outros. Ele precisava ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Por isso, Deus, escolhendo um pastor de ovelhas, as suas ferramentas para matar o gigante eram um cajado e uma funda, elementos usados pelos pastores para cuidar das suas ovelhas, para livrá-las dos lobos, dos animais ferozes.
E então, Davi é esse homem que não precisava de armadura para lutar contra o leão e o urso, e também não precisava de armadura. Não seria agora que a armadura faria sentido diante de uma fera grande e forte. Nada faria diferença se ele colocasse aquela armadura. Por quê? Porque a sua força estava em Deus, e Deus usaria um pastor de ovelhas. Essa confiança levou Davi até um ribeiro, fez com que ele pegasse lá 5 pedras lisas, e assim, de forma muito simples, ele se prepara para lutar com aquele que era o guerreiro mais forte. Ele se prepara de forma tão simples para lutar com aquele que seria o oponente mais forte da sua vida. E aí então o texto termina: foi-se chegando ao filisteu. Dessa forma, essa porção do nosso texto se encerra mostrando a preparação de Davi. Simples, fácil, aparentemente frágil, mas que revela uma confiança muito maior do que uma armadura. Uma confiança inabalável no Deus vivo. Assim, queridos, nós somos levados a compreender que Davi não só resistiu ao desânimo do mundo, aos baldes de água fria, de Eliabe, de Saul, mas também aos meios mundanos. Ele resistiu a tudo isso para se entregar em favor do seu povo, para se oferecer. E nisso temos 2 preciosas lições para aprender nessa manhã. Lições que falam sobre o nosso testemunho, sobre como enfrentar os inimigos, os nossos inimigos, como testemunhar diante deles. A primeira lição é que quando estamos à frente, diante dos desafios deste século, não podemos nos abater com o desânimo do mundo. Guardemos o exemplo de perseverança de Davi, porque, assim como ele, nós certamente encontraremos muitas pessoas que irão colocar obstáculos e mais obstáculos para cumprirmos a missão de Deus. Encontraremos pessoas que, ao abrirem a sua boca, despejam um balde de água fria em nós, em nossos esforços para lutar pelo reino de Deus. Saiba que, enquanto você luta pela fé cristã ou testemunha frente aos inimigos de Deus, muitos te chamarão de louco. Mas o Senhor nos terá como fiéis se lutarmos pela verdade, se proclamarmos a verdade, se cumprirmos a nossa missão. Pois se cremos que Deus é honrado e glorificado enquanto testemunhamos fielmente da nossa fé, que nós continuemos com todo vigor lutando por ela. Tenhamos seriedade e nos desviemos, viremos as costas para qualquer um que queira nos impedir de cumprir a vontade e a missão de Deus. Lembremos que o Senhor Jesus precisou dizer ao seu próprio discípulo: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Pedro, com as suas palavras, estava querendo impedir Jesus de cumprir a sua missão. Queria colocar um obstáculo na frente de Cristo. Mas Jesus teve a seriedade de prontamente remover este obstáculo, pois ele precisava cumprir a sua missão, a missão do Pai. Ele mesmo, em outro texto, já dizia radicalmente sobre a urgência de fazer a missão de Deus. Ele diz que a sua vontade, que a sua comida era fazer a vontade de seu Pai. Ou seja, era mais importante fazer a vontade de Deus do que satisfazer as necessidades do seu corpo. A necessidade é satisfazer a missão de Deus. Portanto, meus irmãos, perseveremos em nossa missão, sem dar ouvidos ao desânimo que frequentemente se aproximará de nós. Hoje, nesse ano de 2020, certamente pessoas se levantarão para nos desanimar. Agora, outra lição que podemos aprender é que precisamos nos contentar com aquilo que Deus nos deu. Precisamos nos contentar com aquilo que Deus nos capacitou para servi-lo. Deus chamou cada um de nós para cumprir a sua missão. Chamou a sua igreja para cumprir a mesma missão, mas Ele deu meios, deu cenários, deu histórias diferentes a cada um de nós. O fato é que Deus não apenas nos chamou, mas Ele também nos equipou, de tal forma
que todo crente é capacitado a cumprir a missão dentro dos meios que Deus lhe deu. Por isso, os meios nunca são um impeditivo para cumprir a missão. Não temos desculpas para cumprir a missão de Deus, pois foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos salvou, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe as nossas limitações. Ele sabe que, às vezes, nós somos assim, temos uma funda e um cajado, porque Ele chamou e Ele conhece quem Ele chamou. Por fim, concluindo, meus irmãos, a última aplicação, e aquela que eu considero a mais alta desse texto, é a que enxerga Davi como Jesus. É aquela que enxerga em Davi uma sombra para a obra de Jesus Cristo. Especialmente nesse texto, podemos ver Davi se entregando para salvar o seu povo. E quem se entregou para nos salvar, meus irmãos? Jesus se entregou para nos salvar, para lutar as nossas lutas, para guerrear contra os nossos inimigos. O diabo, a carne, o pecado, o mundo. Assim Jesus ele se entregou por nós. Como nós vimos, Davi chegou até o pé do ouvido de Saul e disse o seguinte: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Semelhantemente, Jesus vem ao nosso ouvido hoje e diz o seguinte: não tenha medo dos seus inimigos. Eu já lutei com eles. Desse jeito, o nosso texto nos ensina não só a não dar ouvidos ao desânimo, não só a não dar ouvidos aos meios mundanos, mas também nos ensina a dar ouvidos a Jesus Cristo diante dos inimigos, porque Ele está conosco. Mas não só porque Ele está conosco, mas porque Ele também lutou por nós, porque Ele venceu por nós. Louvado seja o seu nome eternamente. Que Deus ele nos abençoe e nos guarde descansados nesse ano, mesmo diante dos nossos inimigos.